Graça e paz, boa noite a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmos, número 61. Convido você a ficar de pé para a gente fazer a leitura desse salmo. Salmo 61. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 61. Ó Deus, ouve meu clamor, atende a minha oração. Clamo a Ti desde a extremidade da terra, meu coração está abatido. Leva-me até a rocha que é mais alta do que eu, pois Tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no Teu tabernáculo para sempre, me abrigar no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste meus votos, me deste a herança dos que temem Teu nome. Prolonga os dias dos reis, que os seus anos sejam com muitas gerações. Que ele permaneça para sempre no trono diante de Deus, que o amor e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente, para cumprir meus votos todos os dias. Amém. Amém. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Ora a Ele nessa noite, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, a nossa súplica nessa noite, que chega à presença dEle. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, mais uma quarta-feira. Obrigado pelo decorrer desta semana, as portas que o Senhor tem aberto para cada um de nós, a fidelidade, a graça do Senhor sobre nós. Toma os nossos corações, cada pessoa, Pai, cada família, cada vida, Senhor, que faz parte dessa igreja. Nos ajude no nosso caminhar. Receba nessa noite o nosso culto de louvor, de gratidão e de adoração ao Teu nome. Tu és o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo vê. Ó Deus, sonda os nossos corações nessa noite. Vem remover, vem retirar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que impede o agir do Espírito Santo. Nessa noite também o Senhor esteja quebrando as cadeias, barreiras espirituais nas nossas vidas, as barreiras espirituais entre nós, que haja liberdade para o Senhor falar aos nossos corações pelo Teu Espírito. Ó Deus, nos ensina também pela Tua palavra, precisamos do Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, quebranta aos nossos corações, desfaz todo o mal, Senhor, na noite de hoje. Toda ação do inimigo caia por terra. Vem fortalecer o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que estão presentes aqui nessa noite e aqueles que não estão, Pai. Visita o Parque Seleta, suplicamos pelas famílias também nessa localidade, que o Senhor visite os corações nessa noite, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Pai. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor quebrante os corações. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar e está aberto para aqueles que quiserem fazer seus pedidos de oração nessa noite ou trazer alguma palavra de testemunho para a igreja. Amém. Vamos ficar de pé então. Vamos interceder pela igreja, as famílias, as necessidades de cada um. Que Deus possa intervir nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, queremos suplicar ao Senhor a Tua intervenção. Em favor das pessoas que foram aqui nessa noite apresentadas, Pai. Tu sabes as necessidades de cada uma delas. Ó Deus, aquelas que estão internadas no leito do hospital, pessoas que estão sofrendo ainda, Pai, por causa de doença, por causa de acidente. Que o Senhor manifeste o Teu poder nessas vidas, continue abrindo portas para essas pessoas, tenha misericórdia do pobre necessitado nesse país, pessoas que estão internadas nos hospitais, pessoas que não têm recurso, ó Deus, para fazer cirurgia, para fazer exames. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor manifeste o Teu poder, tenha compaixão, Pai, desse Brasil, tantas vidas que estão sofrendo nessa noite. Vai visitando os hospitais, Senhor, cada leito, ó Deus, as UTIs, as enfermarias, pessoas que estão nos corredores dos hospitais também, aquelas que estão em casa, Senhor, sem recurso. Tenha compaixão, meu Pai. Abra as portas, meu Deus. Traga cura para essas vidas. Traga, ó Deus, libertação, salvação para aqueles que não Te conhecem. Dá graça na vida do Teu servo, Tua serva, Teus filhos. Ó Deus, supra as necessidades de cada um na noite de hoje. Nós Te adoramos, Jesus. Te adoramos porque Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus do perdão, o Deus de toda compaixão, o Deus que cuida de cada um de nós. Obrigado pelas portas abertas. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda provisão. Seja conosco, seja com o Teu povo, com a Tua igreja. Nos ajude, Pai, a buscar mais o Senhor e a Tua presença.
Abençoa cada família que está aqui. Visita os nossos parentes nessa noite, aqueles que estão distantes do Senhor, Pai. Coração endurecido pelo pecado. O Senhor tenha compaixão dessas vidas. Tenha misericórdia pela dureza do coração, pela incredulidade. Ó Deus, tenha misericórdia pelos pecados de cada um. O Senhor tenha compaixão, Senhor. Em nome de Jesus. Visita esses corações e que a Tua palavra chegue com poder a esses corações. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Pedimos pela Tua igreja nessa noite. Tu conheces a cada um. Tu sabes as necessidades do Teu povo, Pai, nessa noite. Vem, Senhor, fortalecer. Vem suprir as necessidades espirituais, ó Deus, na vida do Teu povo, na noite de hoje. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Boa noite. Vamos louvar o nome do nosso Deus, amém? Obrigado.
Vamos abrir a palavra de Deus para estar dando continuidade ao nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, que vimos até aqui, capítulo 1 até o capítulo 4. A gente viu o apóstolo Paulo tratando do problema de divisão na igreja. Os irmãos estavam divididos, cada um estava seguindo uma liderança diferente da outra. Paulo trata desse problema, e a gente viu isso aqui do capítulo 1 até o capítulo 4. Capítulo 5, Paulo trata do problema de ordem disciplinar. Então, Paulo trata sobre disciplina na igreja. Estava havendo uma situação de pecado, e a igreja ela estava deixando que isso acontecesse. Havia uma pessoa, que estava tendo um caso com a sua madrasta. E a igreja, sabendo disso, não toma nenhuma atitude. E Paulo está dizendo que tal pessoa ela deve ser disciplinada. A disciplina precisa ser feita na igreja. E Paulo traz orientações para os irmãos também. Isso a gente viu no capítulo 5. Capítulo 6, a gente viu que havia também dissensões. Também problema disciplinar. Dissensão entre dois irmãos. Um irmão estava processando o outro. E era necessário também disciplina na igreja. A igreja estava percebendo o que estava acontecendo e não foi tomada também nenhuma atitude. E os dois precisavam ser disciplinados. O importante que Paulo fala para eles, para a igreja, nesse sentido e nesse momento, é que as questões da igreja, as questões internas da igreja, devem ser resolvidas dentro da própria igreja. Que não vale a pena levar para um tribunal de fora para resolver essa questão entre dois irmãos da igreja, já que a igreja há de julgar o mundo e os anjos. Então, necessário se faz que a própria igreja julgue as suas causas. E é isso que a gente tem viu até agora, do capítulo 1 até o capítulo 6. Chegamos agora à segunda parte, do capítulo 6, que é a partir do versículo 12, 1 Coríntios, aonde o que é que a gente está vendo aí? Há também um problema de pecado de ordem sexual na igreja e que precisa também ser resolvido. Vamos ler o texto e vamos tentar meditar um pouco em cima do texto aqui. Diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por bom preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Até aí. Senhor, te agradecemos pela porção da tua palavra lida. Pedimos que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações nessa noite. Queremos aprender do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente olha em relação à cidade de Corinto, a gente comentou isso aqui, é importante a gente pensar nesse contexto, antes da gente trabalhar dentro do problema que está existindo na igreja, que era o problema de pecado sexual, é que a cidade de Corinto, ela tinha muita idolatria, a gente sabe disso. Os pagãos, de uma forma geral, tinham vários deuses para adorar. Em Corinto a gente vê a adoração, acima de tudo, de uma deusa, né? Quem era? Alguém lembra? Afrodite, né? A deusa Afrodite. Havia, na realidade, naquele tempo, cultos, rituais de cultos, aonde as pessoas buscavam, nesses rituais de culto, a prosperidade da terra.
a fertilidade da terra. Então, durante esses cultos havia também, no caso da cidade de Corinto, prostitutas, né, cultuais. Pelo menos os historiadores dizem que havia na cidade de Corinto em torno de 1000 prostitutas cultuais, aonde após os ofertantes, né, oferecer a seus deuses as suas ofertas, havia um momento, né, de relação íntima com essas mulheres. E aí, essas relações durante essa programação de culto era no sentido de representar ou simbolizar a fertilidade da terra. Então eles faziam isso no sentido de ter prosperidade em relação àquilo que eles estavam fazendo, né, já que eles viviam da agricultura. E em Corinto, assim como em outros locais, não era diferente. Principalmente a cidade de Corinto, que a gente viu que era marcada pela prostituição. E o que é que acontece? Esses irmãos vieram desse contexto, os irmãos que estão na igreja. E qual era o pensamento do grego, né? Paulo aqui, acima de tudo, ele vai trabalhar aqui em relação à teologia do corpo. Qual é a preocupação de Paulo? Que a igreja de Corinto, ela entenda e ela compreenda o corpo de forma diferente que os pagãos ou os gregos compreendiam. E a ideia de Paulo é que os irmãos mudem a sua forma de pensar e ajam diferente assim, em torno disso, né? E o que era que acontecia? Qual era o pensamento grego? O pensamento dos gregos era que o corpo era mau, mas o espírito deveria ser preservado, ou a alma, porque a alma ela é eterna e o corpo não. O corpo é matéria e o corpo vai ser destruído. Então o corpo não tem importância. E Paulo estava mostrando para eles o contrário, que o corpo deve ser valorizado, porque o corpo pertence ao Senhor. E é isso que 1 Coríntios capítulo 6 nos ensina aqui. Mas vamos trabalhar versículo por versículo. É o versículo 12, o apóstolo Paulo começa falando em relação à liberdade cristã. E parece que ao mesmo tempo Paulo está aqui fazendo perguntas, ou seja, perguntas que refletem para nós, versículo 12 e 13, acerca da concepção que a igreja tinha, porque é como se Paulo estivesse perguntando e ele mesmo respondendo, trazendo as perguntas da igreja, ou a forma de pensar da igreja. Ele diz assim, como se as pessoas estivessem falando assim, todas as coisas me são permitidas. Mas Paulo diz, mas nem todas são proveitosas. Tem outras versões diferentes, né? Da minha, né? Todas as coisas me são permitidas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí ele diz, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que Paulo está falando aqui? Da liberdade que nós temos em Cristo. Cristo nos libertou. O cristão é uma pessoa feliz, o cristão é uma pessoa liberta, mas a nossa liberdade, ela tem um limite. E é isso que Paulo está ensinando. Todas as coisas são permitidas, sim. Paulo não está sendo contrário a isso. Todas as coisas são permitidas, sim, mas nem todas as coisas são proveitosas. Então, nem tudo que a gente faz é proveitoso, então devemos ter cuidado. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pensando nisso, a gente sabe que tem muita gente que muitas vezes, né, se deixa levar por hábitos e de repente ela se torna viciada naquilo que ela faz. Temos pessoas hoje no nosso país viciadas em jogo, pessoas que estão viciadas nas drogas, pessoas que estão viciadas no álcool, né? Muitas vezes não se considera o álcool como uma droga, mas na realidade é. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer que são permitidas e na vida do cristão também, mas a gente não pode se deixar ser dominado por ela. Nós somos libertos por Cristo e libertos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Então o pecado ele não nos escraviza mais. Se a gente permanecer no pecado é porque a gente quer como cristão. Mas nós somos libertos dele, não somos mais escravos. Então a gente tem esse poder, o poder de Deus nas nossas vidas, o poder do Espírito, para vencer toda sorte de pecado, toda sorte de vício e de mal na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Seguindo o texto, né, aqui no versículo 13, parece que o apóstolo Paulo muda de assunto, mas não, ele continua no mesmo. Ele está dizendo também qual é o pensamento deles a respeito do corpo, usando aquilo que eles usavam, ditados que eles usavam. O que é que eles diziam lá em Corinto? Eles diziam o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos.
Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Resposta de Paulo. Mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, qual era o pensamento dele? O pensamento dele, que ele dizia, qual era o ditado? O corpo é para o alimento. Assim também, o corpo, o que é que ele está dizendo? É para a imoralidade sexual, no caso, né? Porque a palavra aqui, imoralidade, dentro desse contexto, né, é aquela palavra que a gente já falou aqui. Qual é a palavra? Porneia, né? Que significa todo tipo de imoralidade sexual. Só que qual tipo de imoralidade sexual Paulo está falando aqui? A prostituição. O texto está tratando de prostituição. Então o pensamento dos coríntios era esse, é que eles diziam, está aí no versículo 13, que os alimentos são para o estômago, assim como o corpo é para a prostituição. Ou seja, você não tem que se preocupar com o seu corpo. Tudo aquilo que seu corpo desejar, você deve fazer, você deve realizar. Mas esse não deve ser o pensamento do cristão. Porque Paulo diz, mas o corpo não é para imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quando a gente pensa na questão da salvação, normalmente a gente pensa em quê? A salvação da alma, né? Mas Cristo nos salvou, Ele nos salvou por completo, alma e corpo. O nosso corpo também pertence a Deus. E Paulo vai mais na frente mostrar o porquê disso. Antes de passar para frente, vamos ver o que é que a gente consegue aqui aproveitar do texto aqui também, né? O corpo não tem importância, a alma sim, pois é imortal, né? O pensamento dos gregos, né? Resumindo aquilo que a gente acabou de falar aqui. Esse tipo de pensamento dos gregos desencadeava duas atitudes. Qual era? Primeiro, o ascetismo, ou seja, vamos sacrificar os desejos do corpo. E a segunda atitude é que, como o corpo não tem importância, então podemos satisfazer todos os seus desejos. E parece que isso era o que predominava na cidade de Corinto. E a igreja também não estava atentando para isso. Parece que os irmãos estavam vivendo da mesma forma. Qual é a concepção cristã, né? O que complicava isso era a doutrina da liberdade cristã que Paulo pregava. Se o homem cristão era o mais livre de todos, não está livre para fazer o que desejar, especialmente com esse corpo tão insignificante? Ou seja, se nós temos liberdade, nós podemos fazer o que quiser, principalmente o corpo, já que o corpo não tem importância. Mas essa não é a concepção do cristão, né? Vamos lá, versículo 13, a gente já falou aí, vou passar. Versículo 14, o que é que diz aí? Vamos lá. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Pensando aqui em relação à importância do corpo, né? Paulo não está mudando de assunto, ele continua falando a mesma coisa. Porque o corpo é importante. Como é que a gente pode ver isso para o cristão? Qual é a importância do nosso corpo? O corpo vai ser ressuscitado com Cristo, na verdade. Certo. Primeiro que Paulo está dizendo aqui, que o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós somos deles. Certo? Exatamente, somos deles. Aí, no versículo 14 ele diz, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. O que é que Paulo está mostrando aqui? Ou a Bíblia, né? O texto bíblico está mostrando aqui para nós. Que o nosso corpo é importante, porque o nosso corpo há de ressurgir. E qual era o pensamento predominante na igreja de Corinto? Que a importância estava na alma do espírito, que o corpo não era importante. Mas Paulo está dizendo não, o corpo é do Senhor e é importante porque o nosso corpo há de ressuscitar. Vamos lá, vamos para o versículo 15, né? O que é que ele diz aí? Faz uma pergunta aos coríntios, novamente usando uma das coisas que eles se consideravam sábios, né? Usando a sabedoria. Ele pergunta, não sabeis, vocês que são sábios, aos seus próprios olhos, vocês que têm a sabedoria, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabem por acaso isso? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? A resposta é, de modo nenhum. Por que Paulo pergunta isso, né? Por que essa pergunta de Paulo? E o que é que esse texto está dizendo aqui para nós? Isso é de extrema importância, né? Porque parece hoje que as pessoas hoje não se preocupam muito com isso.
A igreja já estava passando por esse problema lá em Corinto, né? Hoje a gente também tem muitas pessoas que talvez você preservar seu corpo, principalmente o jovem, adolescente, você pode ser uma pessoa careta. Aí você está fora da realidade do mundo de hoje. Mas o corpo, ele pertence, ao que Paulo está dizendo, a Cristo. O nosso corpo não pertence a nós mesmos, pertence a Cristo. Se você pegar seu corpo e você se prostituir, é como se você estivesse roubando uma parte do corpo de Cristo. Imagine, um membro de Cristo, você está roubando um membro de Cristo e está quebrando um pacto com ele e fazendo um pacto com a prostituta. É isso que o texto está dizendo aqui. Então preste atenção, quanto isso, né, é importante na nossa vida. O nosso corpo não nos pertence, Paulo vai dizer mais na frente, né, por que disso. Ele já disse que o corpo pertence ao Senhor, e ele está dizendo que a gente não pode jamais fazer isso. Eu entendo aqui que Paulo está querendo aqui que os irmãos da igreja de Corinto, na realidade, eles fiquem corados, né, de vergonha por aquilo que eles estão fazendo, quando ele está dizendo que jamais, de modo nenhum, eu vou tomar o meu corpo e me fazer participante com uma prostituta, né? Prostituir o corpo que pertence a Cristo. Versículo 16 diz o seguinte: ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. O que é que Paulo está citando aqui? Paulo está citando Gênesis, né? Capítulo 2. Deus criou o homem, criou a mulher, né? A relação sexual do homem e mulher fazem com que eles se tornem um só corpo, uma só carne. E é isso, em outras palavras, que Paulo está dizendo. Quando você se une com a prostituta, que é um pecado contra o corpo, você se torna com ela uma só carne. Então você está, acima de tudo, contaminando, profanando aquilo que não é seu, porque é de Deus, que faz parte do corpo de Cristo. E você também está quebrando, na realidade, a aliança que você tem com Deus. Então isso é muito importante na vida do cristão. O cristão deve atentar para essa realidade hoje, porque a gente vive hoje uma liberalidade muito grande, sexual, em todas as áreas, né? As pessoas hoje mais não estão preocupadas com isso. E as igrejas deixaram de falar que o corpo é importante e deve ser santo ou santificado ao Senhor. Versículo 17, o apóstolo Paulo diz: mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim como o nosso corpo, ele faz parte, né, do corpo de Cristo, nós também estamos unidos pelo Senhor em um espírito com Ele, e a gente sabe disso. De que forma, né, é a nossa união com Deus? Ou de que forma a gente se relaciona com Cristo? De que forma a gente se relaciona com Ele? Através da oração, através da palavra. Certo. Mas qual é a nossa forma de contato com Deus? Através do Espírito. A gente tem o Espírito, né? Então a nossa união com Cristo é uma união espiritual. Só que ao mesmo tempo, né, o nosso corpo também faz parte desse relacionamento com Deus, e a gente não pode desprezar isso. Então a ideia de que só o Espírito é importante está errado. A concepção do cristão não deve ser essa. Então a gente deve preservar o corpo, guardar o corpo, porque ele pertence ao Senhor e devemos preservar. E quem se une ao Senhor é o Espírito com Ele, ao contrário de que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Então Paulo está fazendo aqui também na realidade um paralelo, né? Mas uma coisa oposta, né? Você se une com a prostituta, você se torna um corpo com ela. Você se une com o Senhor, você é um só Espírito com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está falando, a palavra de Deus está nos dizendo. Versículo 18. Qual é o conselho que ele traz para a igreja, para os irmãos? Fugir da imoralidade, moralidade sexual, da prostituição. Ele não está dizendo aqui resista a isso, mas fugir, porque a tendência do homem é cair. Qual é o exemplo que a gente tem na Bíblia, né, tão conhecido? O exemplo de José do Egito. José foi tentado pela a esposa lá do Potifar, e o que é que ele fez? Fugiu. Ele não tentou resistir. Então esse é o tipo de pecado que a Bíblia não aconselha a gente resistir, mas a fugir, para que você não caia. Versículo 18 ainda, né? Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo,
Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. É isso? Olha lá, vou ler o comentário aqui que tem ali. Fugir, Paulo não manda ninguém resistir a esse tipo de pecado. Até relações com a prostituta, o homem tira seu corpo, que é templo do Espírito Santo, comprado por Deus e destinado à ressurreição, da união com Cristo, e o torna membro do corpo dela, dessa forma colocando sob o domínio dela. Ele estava sob o domínio de Cristo, porque estava em união com Cristo. No momento que ele adultera, no momento que ele se junta com a prostituta, ele perde esse domínio de Cristo na vida dele. Olha lá, todo outro pecado é fora do corpo. Aí o autor ali faz ali uma arrumadinha, ele diz o seguinte: ó, todo pecado é fora, não do corpo, nesse sentido peculiar, né? O que é que ele quer dizer? Que esse pecado se torna muito ofensivo ao corpo. De todos os pecados que tem, esse é o pecado que fere de forma direta o corpo da gente, né? Porque é templo do Espírito Santo, que é o que Paulo vai falar aqui mais na frente. Há dois grandes pensamentos nisso. Paulo insiste em que, apesar de estar livre para fazer o que deseja, ele não deixará que nada o domine. Uma das grandezas da fé cristã é que não liberta o homem para pecar, mas sim para que não o faça. Então a gente tem liberdade como cristão, recebemos liberdade, fomos libertos por Deus, certo? Mas não fomos libertos por Deus, olha lá, Deus não liberta o homem para pecar, mas sim para que não o faça. Qual é o mais fácil na nossa vida? Pecar ou não pecar? É mais fácil não pecar do que pecar? A vida do homem? É mais difícil não pecar, resistir o pecado, resistir à tentação, né? Principalmente nessa área de prostituição, essa área sexual. Então é difícil o homem resistir à tentação. E Deus nos libertou para quê? Para que a gente possa resistir ao pecado. É o poder de Deus nas nossas vidas para que a gente tenha essa capacidade de resistir ao pecado. Fomos libertos por isso. É muito fácil, né, a gente deixar que hábitos e práticas e formas da vida nos dominem, mas a força cristã nos permite dominá-los. Quando um homem experimenta realmente o poder cristão, se converte não um escravo de seu corpo e de seus instintos e seus desejos, mas sim em amo dos mesmos. Ou seja, a gente não é mais escravo do nosso corpo, do nosso desejo. Qual é a tendência da nossa carne, né? Se a gente pensar na natureza carnal, falando do corpo, mas pensando na natureza carnal, o que é que nos leva a pecar? A nossa própria natureza, o nosso desejo, nossos instintos. Só que quando a gente é liberto por Cristo, a gente já tem domínio sobre isso, sobre a nossa natureza carnal, certo? Então é isso aqui, em outras palavras. Muitas vezes o homem diz: farei o que me agrada, quando em realidade quer dizer que acessará o hábito, a paixão que o domina. Só quando o homem tem a força de Cristo nele, pode dizer real e verdadeiramente: farei o que quiser e não satisfarei as coisas que me dominam. Só Jesus, né? Nossa vida, na vida do homem. Jesus, ok, irmão? Só Deus por dar vitória. Só Ele, em todas as áreas da nossa vida, em relação ao pecado. Seguindo a vida, Paulo insiste que não nos pertencemos. Não existe um homem que se criou a si mesmo. Não podemos fazer nada que só nos faça sofrer. O cristão não pensa em seu direito, mas sim em seus deveres. Nunca pode fazer o que lhe agrada devido ao fato de que não pertence a si mesmo. Deve fazer sempre o que Cristo deseja devido ao fato de que Ele comprou com a sua vida. Vamos comprar por Deus. Pertencemos a Ele. O Cristo vai pedir. Vamos seguir aqui. Versículo 18, vamos terminar aqui. Fugir da imoralidade. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não saber, de novo, Paulo faz essa pergunta. 3 vezes ele faz essa mesma pergunta aqui para a igreja. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos. Então, tem coisa mais clara do que isso aqui para nós?
A quem pertence o nosso corpo? Ao Senhor. Porque qual o motivo? Paulo vai dizer, o Espírito Santo habita em vós. Vós sois santuário do Espírito. Que Espírito habita em nós? O Espírito Santo, Espírito de santidade. Então não é espírito de pecado, que nos conduz ao pecado, ao erro, ao engano, mas o Espírito de santidade, o Espírito de Deus. Devemos entender isso. Ele habita no nosso corpo. O nosso corpo é santuário. E Paulo diz aqui mais, né? O texto diz, e que não soube de vós mesmos. Caso vocês não sabem, vocês não pertencem, porque nós fomos, aí, versículo 20, fomos comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no nosso corpo. Vamos fazer aqui algumas aplicações, né? Das nossas vidas em relação à igreja hoje. A moral sexual, né, tem assumido padrões pagãos, olhando em relação à igreja também. A doutrina da santidade do corpo precisa ser ouvida de novo dentro da igreja. A imoralidade sexual ainda é pecado, ainda que tenha sido justificada sob todos os pretextos imagináveis. O que é que as pessoas procuram fazer hoje? Justificar o seu pecado, principalmente a imoralidade sexual. De alguma forma, eles tentam justificar. Aqueles que levam as escrituras a sério não são moralistas ou legalistas. Se você hoje prega sobre santidade na igreja, se você fala hoje que o jovem adolescente tem que preservar o corpo, talvez você seja um moralista ou um legalista. Mas não é isso. Olha lá, aqueles que levam as escrituras a sério não são moralistas ou legalistas nessa questão. Em vez disso, reconhece que Deus nos comprou para padrões mais elevados. Qual é o desejo de Deus para nossas vidas? Deus não quer que eu me viva de qualquer forma. Por isso, quando a gente começou aqui falando em relação à nossa liberdade como cristão, a gente tem liberdade. Sim, fomos livres, fomos libertos. Mas a nossa liberdade, ela tem um limite. O cristão não pode viver no pecado de qualquer forma. O cristão não pode ter a mesma concepção daquele que não é cristão, que é pagão ou grego, né? Olhando aqui para a cidade de Corinto, de que o espírito é imortal, mas o corpo não presta, você pode fazer tudo o que quiser. Não, essa não é a concepção. Para o cristão, o seu corpo importa, porque o seu corpo não é dele mesmo, é do Senhor, porque o Espírito Santo habita nele, porque o corpo há de ressuscitar. Então há vários motivos para que a gente possa preservar o corpo. E o texto diz aqui que o nosso corpo é membro de Cristo. Imagine você pegar uma parte do corpo de Cristo e entregar para uma prostituta. É isso que o texto está dizendo, né? Não que a gente seja aqui contra as prostitutas, não é isso, mas a gente é contra a prostituição. Mas quem dera que as prostitutas se convertessem e pegassem a vida de Jesus. De vez em quando tem uma ou outra que faz isso. Assim como tem homens hoje também, né, que são prostitutos também, né, que estão fazendo a mesma coisa, pegando seu corpo, usando o seu corpo para o sexo. Então que Deus alcance essas vidas, isso é o nosso desejo. Mas a igreja tem que pensar em relação a isso, em relação à santidade. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Deus é imutável. O Deus que é santo no passado continua sendo santo hoje. E esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Devemos seguir a Ele. Eu estava estudando esse texto, e isso falou muito no meu coração, essa questão da santidade. De você pegar uma parte do corpo de Cristo, imagina o que é isso, né? Você pegar uma parte do corpo de Cristo e entregar para a prostituição. Você está profanando o corpo de Cristo. Você está quebrando sua aliança com Deus. Você está deixando de lado aquilo que você tem de melhor na sua vida. Então é muito sério isso aí. Vamos seguir aqui. Em segundo lugar, devemos considerar que a crença cristã, baseada na revelação do Novo Testamento, não é a imortalidade da alma, mas a ressurreição do corpo. Essa crença não leva ao materialismo insensível, em vez disso, confirma quanto à redenção. Uma visão holística se baseia em parte na doutrina da criação. Tanto a ordem física quanto a espiritual são boas, porque Deus é criador. Então, o que é importante a gente atentar hoje também? Em relação a... Às vezes a gente pensa muito nessa parte espiritual da vida, né? Espiritualiza demais a vida e olha a vida como parte espiritual, desprezando muitas vezes aquilo que Deus fez, materialmente falando. Então, tudo que Deus fez é bom. Então, o corpo é bom, e o espírito também. Que a gente deve cuidar. Às vezes a gente trabalha de forma errada, a gente se preocupa em ganhar almas para Cristo, mas a gente não transforma as pessoas que estão com fome. Falando
física. O corpo tem necessidades, ele tem que ser atendido também, e tem que ser cuidado também, porque tudo que Deus fez é bom. Então, nesse sentido, a gente também deve aplicar essas coisas, né? A nossa visão deve ser geral em relação à criação. Tudo que Deus criou é bom. O que aconteceu então? O pecado veio e maculou a criação de Deus. Não é assim que aconteceu? Começa a olhar para o próprio homem, né? Qual foi o projeto de Deus para a vida do homem quando Deus criou o homem? Deus criou o homem para viver junto com ele, para a glória dele. Deus deu dons aos homens, né? Deus fez o homem sua imagem e semelhança, mas o pecado, ele fez o quê? Separou. O que mais? Perdeu a intimidade. Não perdeu a intimidade. Mas o que é que o pecado fez? De uma forma geral, quebrou a morte, o homem. O que mais? Quebrou a aliança com Deus. O que mais? Atrapalhou todo aquele projeto que Deus fez para ser o homem, né? Ele prejudicou. O que a gente vê hoje? A gente devia ver essa imagem de Deus no homem, né? A santidade, a fidelidade, o amor. A gente olha para o homem e a gente vê isso. A gente vê pessoas hoje violentas, cheias de ódio no coração. Não é assim? Falou o amor de Deus. A imagem de Deus no homem. A gente não vê a sinceridade, a fidelidade com Deus, a fidelidade com a família, a fidelidade com a igreja. A verdade de Deus, que era para cada um, a gente não vê, as pessoas são mentirosas de uma forma geral, né? Vive a mentir todos os dias dentro de casa, na igreja, fora de casa. Então, o pecado, ele trouxe esse prejuízo. O plano de Deus para nós não ter feito. Quando a gente olha para Jesus, a gente não olha mais para Jesus como Salvador, como Deus, como Senhor, mas olhando a humanidade de Cristo também, a gente pode enxergar isso. Deus trouxe Jesus para mostrar que a perfeição na sua obra. Jesus é muito perfeito. Jesus não houve pecado. Jesus não tem mácula. Jesus não era mentiroso. Jesus não vivia adulterado. Como homem eu estou falando. Então, Jesus também Jesus mostra a perfeição de Deus na sua criação, na criação humana. Jesus é o homem perfeito, né? E é isso que o Evangelho de Lucas também destaca para a gente. A gente tem que atentar para essa realidade. Mas pensando ainda no texto, né, que a gente está falando aqui, em relação ao que a gente está estudando, qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui com a igreja? Duas coisas preocupavam Paulo. Primeiro, que os irmãos entendessem de forma correta como deve lidar com o seu corpo. E a segunda é relativa ao pecado de prostituição. Paulo está dizendo que aquele que peca contra o seu próprio corpo, né, ele na realidade está fazendo o quê? É que a gente pode dizer aqui? Está roubando aquilo que não é dele, né? Porque o corpo pertence ao Senhor, é membro do corpo de Cristo, e você está quebrando também sua aliança com Deus. Tá? Era isso aqui que a gente queria ver. Acho que não tem mais nada a acrescentar. Não sei se vocês têm alguma acréscimo ou alguma pergunta. A gente finaliza aqui no tempo certo. Né? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa noite. Obrigado, Pai, por esse momento de estudo e meditação da Tua Palavra. Continue nos ensinando, falando conosco, em nome de Jesus, para a glória dele. Me despede em paz para o nosso lar e para a Tua proteção. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.